Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mente Empreendedora. Aqui, você, profissional, aprende, cresce e desenvolve. A gente fala aqui sempre sobre crescimento, desenvolvimento, trazendo pessoas que estão fazendo a diferença no mercado. E hoje, aqui no Mente Empreendedora, a gente vai receber um profissional que vem transformando vidas através do conhecimento financeiro. Com anos de atuação e uma trajetória marcada por superação, inclusive vencendo a extrema timidez que o impedia de falar em público. Ele mostra na prática como o desenvolvimento contínuo pode abrir portas e impactar pessoas de forma real. Apaixonado por séries, podcasts e por aprender sempre, ele acredita que o verdadeiro propósito é gerar impacto positivo, ajudando outros a compreender e organizar a sua própria vida financeira. Renan Soares, seja muito bem-vindo ao Mente Empreendedora. Bom, muito obrigado, Bruno. É um prazer enorme estar aqui. Fiquei muito honrado aí com o convite, né? Espero poder trazer um pouquinho aí da minha história e também sobre o que a gente tem feito, né, para os nossos clientes, para a nossa cidade, que a gente acredita muito, a gente ama muito, né? Eu sou teresopolitano, nascido e criado, né? E para mim é uma honra poder empreender aqui na nossa cidade, né? A gente vê tantas pessoas, né, estudando e buscando sair da cidade. Vou para o Rio, vou para São Paulo. Tudo bem, nada contra, né? Mas, poxa, nós temos sim muitas oportunidades aqui também e nossa cidade merece esse crescimento, esse desenvolvimento aí dos últimos anos. Que bacana. Parabéns, né, por esse trabalho, que não é fácil. No nosso país, a gente não tem a mentalidade, a gente não é criado, a gente não é conduzido a cuidar da nossa vida financeira, né? Então, é um trabalho aí, acredito que de formiguinha, mas que faz total sentido e diferença para a vida das pessoas. E fala para mim, Renan, como que você pode mudar a vida, não só do empresário, mas do líder, do colaborador, da pessoa que quer mudar, que quer crescer, através do consórcio? Porque quando a gente ouve falar de consórcio, a gente fala assim, meu Deus, não vou fazer dívida, quando que eu vou pegar isso, quando que eu vou pegar aquilo? E acontece que às vezes a pessoa pega empréstimo, não sabe qual a diferença de empréstimo e consórcio, sem saber que consórcio é muito melhor do que empréstimo, ninguém melhor do que você para falar isso aqui pra gente, né? Fala um pouquinho sobre isso aí. Como é que ele pode adquirir um bem através do consórcio e qual a diferença, já vou lançar duas aí, hein? Qual a diferença de consórcio para empréstimo? Boa. Bom, antes eu vou fazer já um parêntese aí, tá? Empréstimo não é ruim, gente. Então, tá, eu gosto de fazer esse parêntese porque empréstimo, financiamento, linhas de crédito no geral, que são imediatas, né? Entenda que se não existisse, muito provavelmente nós seríamos uma Cuba, né? Então, o financiamento tem a sua grande importância, né, na economia, para os brasileiros, para terem acesso a crédito e realizarem seus sonhos, empréstimo também. Então, o consórcio, na verdade, ele é mais uma possibilidade, é mais uma linha de crédito. O que acontece muito no consórcio, que aí talvez a gente vai ter um momento para falar sobre isso, mas o consórcio ele tem um certo preconceito. Tiveram muitos profissionais, muitas empresas que infelizmente deixaram o produto queimado no mercado. E muitas pessoas hoje não conhecem, né, plenamente a ferramenta ou acham que conhecem e acabam tomando decisões importantes na sua vida que oneram elas por anos sem conhecer todas as ferramentas, todas as possibilidades, né? Então, eu vejo que a gente começa ajudando as pessoas justamente levando informação. A gente vai contra a cultura do brasileiro, né? E eu falo, eu também sou imediatista. Eu também, quando eu vejo, às vezes, eu quero comprar alguma coisa, eu quero para agora, eu quero para amanhã, para hoje, não quero planejar para o futuro. Mas a gente tem que saber, né, entender as consequências das decisões que nós estamos tomando na nossa vida. E quando a gente vai falar de uma compra, estava tendo uma conversinha antes aqui, né, de sonho de comprar o carro, a casa, e, poxa, uma decisão importante como essa, com um valor tão alto, né, tem que ser realmente analisado todas as possibilidades e saber qual é o melhor caminho para você naquele momento, com as condições que você tem, né? Então, isso é bem importante. Então, a gente leva primeiro informação, conhecimento, educação. Realmente a gente está indo contra a nossa cultura, contra a nossa própria natureza, mas para trazer o bem. Isso, trazendo a informação. Eu acho que isso é muito importante. Quando você vai financiar algo, né, pegar um empréstimo, fazer um financiamento, seja consórcio ou não, é muito importante a gente ter as informações corretas. Quanto que eu vou pagar de juros?
como isso funciona no longo prazo? Vai fazer diferença ou não? Vai acompanhar os juros, né? Ou não? Como é que funciona isso? Exatamente. Então, assim, falando um pouquinho da diferença, né? É aquilo. Eu falo dinheiro... isso, Renan, porque eu não sou especialista na área financeira, tá? Perfeito. Então, para mim é uma dor, sim. E eu tô aqui também para aprender hoje com você. Entenda, Bruna, o dinheiro ele tem uma regra em qualquer coisa, cara. A não ser que seja uma sorte, assim, vamos dizer assim, uma mega da virada. Se você ganha uma mega da virada, o dinheiro pode ser que ele venha rápido, né? Já que você ganhou, e não custou muita coisa. Talvez um joguinho, né? E você ganhou. Mas a regra geral no mundo real, vamos dizer assim, o dinheiro que você quer rápido, ele é mais caro. Então, essa é a regra básica do dinheiro, tá? E o financiamento, o empréstimo, você tem acesso imediato, porém você tem que pagar por isso. Por isso que hoje você vai comprar, por exemplo, uma casa financiada, você compra uma e paga 2,5 ou 3 casas no final. Se você estiver preparada, estiver se planejando e saber dessa informação, tudo bem, você vai poder avaliar e tomar a sua decisão. Agora, o consórcio, qual é a grande vantagem? É que você não paga juros para o banco. Você tem uma linha de crédito muito mais barata, muito mais acessível para mais pessoas. Você realmente consegue fazer o teu dinheiro render mais. Mas, em contrapartida, ele não é imediato. Então, quando você... Aquilo que a gente estava falando da cultura, né? O dinheiro ele não é imediato. Você vai fazer um planejamento para médio e longo prazo. Não significa que no consórcio não dê para atender rápido, mas a premissa, vamos dizer assim, do produto é você realmente planejar e você não ter pressa. Você vai ter acesso em algum momento a esse dinheiro e isso é garantido para você por lei e pela administradora, né? Você tem aí bancos, administradores de consórcio que fazem um papel, né, de administrar um grupo de consórcio, e entenda que o grupo de consórcio é como se fosse uma compra em grupo, uma poupança forçada, tudo isso está meio que certo, tá? Mas tem uma lei específica, né? E hoje o consórcio ele é um mercado muito seguro, né? Fiscalizado pelo Banco Central, você tem uma lei específica regendo esse mercado. Então, qualquer empresa, seja administradora de consórcio ou um banco, se for fiscalizado pelo Banco Central, tá tudo bem, tá tudo correto. Excelente. E assim, em relação a juros, como é que funciona isso? É o mesmo juros do empréstimo? Bom, não é? No consórcio, não é, de longe, tá? Pelo menos 10 vezes mais barato um consórcio aí do que um financiamento. É lógico que ninguém trabalha de graça, né? Então, as administradoras de consórcio, você tem aí diversas opções no mercado que vão cobrar taxas diferentes. E é importante entender os diferenciais. Mas, por um efeito de comparação, hoje nós estamos em dezembro de 25, né? O financiamento hoje, para o mero mortal que vai financiar uma casa, paga 13,49% ao ano, tá? De taxa de juros. E isso num prazo de 35 anos. Já no consórcio, você vai pagar por 18 anos, ou seja, metade do prazo, com uma taxa de 1,32% ao ano. Então, como eu falei, é pelo menos 10 vezes mais barato e é muito menor realmente. Então, entenda que a gente leva a educação, leva a informação para ajudar as pessoas. Tá? Eu costumo falar para meus clientes, olha, tudo bem você não fazer agora, mas você está escolhendo, então, não seguir pelo caminho, né, onde o teu dinheiro vai render mais, onde você não está priorizando a tua vida financeira, e tudo bem. Você precisa comprar a tua casa agora, tudo bem também, mas saiba, conheça o que você está fazendo para você entender as consequências disso, né? Eu falo, não é porque eu trabalho com a ferramenta do consórcio que nunca mais eu vou financiar na minha vida. Certamente alguma coisa eu vou ter que financiar, mas sabendo que essa decisão vai me trazer um custo maior. E como que funciona, Renan, o financiamento, né? Eu quero uma casa. Como que funciona isso dentro do consórcio? Então, são linhas de crédito, né? Primeiramente, são linhas de crédito totalmente diferentes, tá? O financiamento, você consegue através de um banco, por exemplo. Você vai lá, não quer comprar uma casa. Você encontrou uma casa, maravilha. Hoje você pode ir lá no banco, né? Você está no horário ainda bancário, né? Você pode ir lá no banco, talvez você consiga aprovar um financiamento ainda hoje, né? E já dar a entrada na compra da sua casa, né? Onde você provavelmente vai precisar pagar uma entrada, né? No cenário atual, sim. E, vamos lá, uma casa de 500 mil, você vai ter Eles que dar lá facilitaram novamente, né? Mas ainda abriram um precisa. pouquinho a torneira, né? Mas vamos ver as consequências disso aí também, né? Mas vamos lá, uma casa de 500 mil, você vai dar 100 mil reais de entrada, né? Pelo menos.
vai financiar o restante dos 400 mil, mas amanhã pode ser que você já esteja com as chaves da sua casa, né? E já esteja comemorando Natal e Ano Novo de casa nova. Uhum. E aquilo que a gente estava conversando, né? Você vai pagar uma parcela muito maior num prazo muito mais longo. No consórcio, você, primeiramente, né? Você precisa de uma renda muito menor, porque a parcela é bem menor, por não ter juros, né? Não ter incidência de juros. No consórcio, você só paga a taxa administrativa, né? Que é para a operação funcionar. Então, você vai começar pagando uma parcela para o consórcio que você escolher, e todo mês você vai pagar essa parcela para participar de uma assembleia, que é onde definem-se os contemplados. Entenda que você precisa ser contemplado para ter acesso ao crédito. Mas ele vai dar o crédito total ou ele vai dar uma parte? Não, entenda que a carta de consórcio, se você tem a pretensão de comprar um imóvel de 500 mil, você, em tese, teria que fazer um consórcio de 500 mil. Mas entenda também que o consórcio ele permite você, por exemplo, fazer um consórcio de 200 para comprar uma casa de 500. Né? E conforme depois você pode aumentando, ou fazer outra carta, aumentando o teu investimento para ter acesso ao bem que você deseja. Mas o consórcio você vai escolher pelo valor do crédito, não pelo imóvel exatamente que você está comprando. Você não tem esse dinheiro carimbado. Você vai ter liberdade, flexibilidade para escolher de fato depois o que você deseja fazer. Então você precisa buscar a tua contemplação no seu consórcio, e aí você tem algumas diferentes formas de contemplação de acordo com a administradora ou com o banco. Na Demicon nós temos 5 formas de contemplação, que é um grande diferencial nosso. E após a sua contemplação, você vai ter acesso a um crédito, né? Que aí vira um trâmite muito semelhante a um financiamento, só que não tem juros. Entenda que é um crédito que vai ficar disponível para você ir lá comprar seu imóvel, né? Pagando muito mais barato. E aí a análise de crédito também ela é muito mais simplificada, justamente por aquele fato que nós conversamos, que não precisa, né? Você tem que ter uma renda muito inferior em comparação ao financiamento para aprovar esse crédito. Entendi. Então, aquela pessoa que não tem ali a cultura, que não tem a disciplina de ir guardando esse valor, mas ela quer um bem, você indicaria o consórcio para ela poder ter aquele dinheiro ali guardado. Uma hora ele vai ser liberado. Né? Uma hora ela vai ser sorteada. A gente tem uma amiga em comum que foi liberada ela ganhou, segundo né? mês, Foi sorteada no segundo mês. Verdade. Então, assim, é uma caixinha de surpresa. Mas então você indicaria nesse caso? Assim, eu entendo que o consórcio é uma ferramenta muito personalizada, tá, Bruna? Então, eu entendo que a ferramenta ela é indicada para pessoas, primeiro, que entendem a importância de tomar uma decisão planejada, priorizando a sua vida financeira. Tá? Hoje, por exemplo, no cenário atual de juros, a gente está com uma Selic aí a 15% ao ano, que é a taxa básica de juros da economia. Então, a gente está com um financiamento com uma taxa elevadíssima, tá? Hoje, a pessoa que vai financiar, ela está financiando muito provavelmente na emoção ou porque está pegando aquela oportunidade muito boa, mas não está fácil realmente para quem está querendo vender imóvel, porque está diverso esse cenário de financiamento e para quem está comprando está pagando muito caro. Então, você tem que entender se é o momento realmente de você comprar esse imóvel ou se você pode aguardar um pouco mais e aí talvez o consórcio entre como essa alternativa. Segunda possibilidade, que aí tem aquela pessoa também que mora de aluguel ou às vezes está avaliando, né, comprar ou alugar. Né? Tem muitos casais aí nesse cenário, casais que estão planejando se casar. Né? Hoje, no cenário atual, você pegar a parcela que você pagaria no financiamento, você transferiria isso para um consórcio, ainda sobraria o dinheiro suficiente para você pagar um aluguel. E provavelmente ainda sobraria um pouco. Sério? Então, pode. Que legal. Pois é, então assim, entenda que mesmo se você encarar os cenários que, olha, nesse momento eu vou alugar, não vou comprar. E aluguel é aquilo, é 100% de juros, né? Mas ainda assim, depois que você contemplar o seu consórcio, você só tem um consórcio para pagar, você não tem mais um aluguel. Então, financeiramente, se a gente for analisar a decisão financeira, ainda foi muito acertada a seguir pelo consórcio mais o aluguel ao invés do financiamento. Mas isso é no cenário de hoje, é no cenário atual, tá? É importante porque a gente analisar um momento de mercado. É aquilo que eu estava falando, não significa que nunca mais eu vou financiar. Mas no momento atual eu não financiaria. E aí, assim, eu recomendo. Você me pergunta, para quem eu recomendo? Para todos. Para todos. E para o empresário, Renan? O empresário, eu trabalho, né, com isso, então eu ouço muitas histórias. Na verdade, nós somos um grupo de profissionais no mundo todo na área da consultoria empresarial. Então, eu tenho um consultor financeiro que atende
os meus clientes na área financeira, formado nessa área, pós-graduado nessa área. Mas a gente vê muito, a gente acompanha muito pessoas que não têm capital de giro. A grande maioria dos pequenos empresários não tem capital de giro para se manter. Então, esse dado, né, de tantas empresas quebrando, foram 5 empresas, eu não me recordo, acho que foram 5 empresas por minuto, algo assim, no ano de 2022. Não duvido, deve ser isso mesmo. No ano de 2022. Sim. Isso aconteceu muito porque veio a pandemia, as pessoas não estavam preparadas, algumas pessoas alavancaram, porque para elas a pandemia foi uma alavancagem, para outras pessoas que não podiam abrir, não podiam funcionar, acabou, né, sendo aí fechada, destruindo aquele sonho daquele momento, e a pessoa precisou ali se reerguer depois de muitos anos por ter quebrado ali naquele momento, não ter capital de giro. Hoje o consórcio, eu posso ter um consórcio, eu posso pegar uma carta para capital de giro. Como que você ajuda empresários na alavancagem? Tanto de imóveis quanto para capital de giro. Você pode ajudar com isso? Com certeza, tá, Bruna? É importante, antes de mais nada, entendermos que não existe consórcio de dinheiro, tá? Existem aí alguns profissionais, infelizmente, no mercado, não aqui na nossa cidade, graças a Deus, aqui na nossa cidade é muito bem trabalhada em relação a isso. Mas tem muitos profissionais aí prometendo coisas que não existem, né? Então não existe consórcio de dinheiro. Hoje está muito claro na lei que para você liberar um crédito através de consórcio, você precisa deixar um bem em garantia. E esse bem tem que ser um bem imóvel ou móvel. Ou pode ser até contratação de serviço, tem algumas outras prerrogativas, mas entenda que para liberar recurso você precisa deixar uma garantia. Então a gente consegue ajudar. E, assim, hoje tem grandes empresas na nossa base de dados ali, no nosso portfólio, grandes empresas com volume altíssimo, tá? Tem carteiras de 20 milhões, 15 milhões aqui na nossa região, que é uma região pequena, né? Falando de região serrana, e tem carteiras pequenas também, carteiras de 100 mil, né? 150 mil reais, ou seja, a gente atende diversos tipos de público, tá? E diversos tipos de empresários, né? Aquele microempreendedor, aquele pequeno empresário ou aquele grande empresário, independente do segmento. Porque se essa pessoa tem um planejamento e tem uma visão de médio e longo prazo, o que é essa visão de médio e longo prazo? É entender que esse mercado de taxa de juros que a gente estava comentando aqui, ele tem altos e baixos, ele é cíclico, tá? Então, significa que, olha, hoje está um cenário bem desafiador, né? Daqui a 3 anos, pode ser que esteja melhor, pode ser que esteja bom, né? Daqui a 5, pode ser que esteja ainda melhor. Mas a gente não sabe. Então, assim, o que te protege, você empreendedor, você empresário que está vendo esse podcast agora? Cara, o que te garante que esse cenário, né, financeiro vai estar melhor daqui a alguns anos? Então, quanto antes você se preocupar e quanto antes você planejar o teu futuro, melhor. O consórcio, ele traz essa previsibilidade para o empresário. Então, assim, eu entendo que para o microempreendedor, ou aquele pequeno empresário, pode ser difícil, às vezes, ele ter essa visão muito lá na frente, porque o giro dele, às vezes, é curto, né? Ele não pensa, cara, ele pensa no crédito de hoje, de amanhã. Não está pensando para daqui a 1 ano, daqui a 3. Mas ele quer sobreviver ali, né? Quer sobreviver e tudo bem, né? Dia a dia. Mas é importante ter essa visão de médio e longo prazo. É comum atender clientes, né, empresários que buscam essa solução com a gente e fala, cara, mas eu tenho medo de quebrar. Eu vou fazer um negócio para daqui a 3 anos, para daqui a 5 anos. Eu falo, cara, mas se tu tem medo de quebrar, é mais importante ainda de você fazer. Porque você já está projetando esse dinheiro lá do teu futuro. E esse dinheiro, ele não é, como eu falei, carimbado. Você tem liberdade, né? Se você faz hoje um crédito direcionando para a tua empresa, cara, se amanhã ou depois você quiser mudar para tua pessoa física, quiser botar para tua filha, para tua esposa, cara, é um ativo que você está criando hoje, né? Que você está alimentando hoje, para um futuro você direcionar ele para onde você desejar, para onde fizer mais sentido. E o legal é que a mesma ferramenta você pode comprar um bem, você pode comprar uma casa, por exemplo, comprar um apartamento, ou você pode realmente investir na empresa, né? Fazer uma alavancagem na empresa. Então, tem essas possibilidades numa mesma ferramenta que é o mesmo produto. Mas vamos lá, para o pessoal que está assistindo a gente de casa, o micro, pequeno empresário que está lá assistindo, como que isso funcionaria na prática para ele? Ele vai lá, ele não tem nenhum bem, ou ele tem um bem, ele deixa
né, de garantia. Como é que vai funcionar isso na prática para ele? Então, entenda que consórcio não muda. Ela tem aquela premissa de que o cliente precisa ser contemplado. Então, não vai mudar, independente se ele está fazendo para capital de giro, por exemplo, aquele fato de que não é para hoje, não é para amanhã. Tá? Depois que ele contempla esse consórcio, se esse cara quer tirar para a empresa dele, tá, que ele quer usar como capital de giro, ele precisa ter um imóvel em garantia, necessariamente. Não precisaria ser um imóvel dele, pode até ser um imóvel de terceiros, mas tem que deixar um imóvel em garantia. E aí tem que ser, pode ser sala, comercial, casa, apartamento, galpão, diversos tipos de imóveis que são aceitos para deixar em garantia. E aí, deixando esse imóvel em garantia, nós vamos fazer a avaliação desse imóvel, né, para poder ver quanto realmente que ele tem de valor de mercado, né? Não é no achismo, tem empresas especializadas para fazer isso, tá? E de acordo com a avaliação desse imóvel, até 80% do valor desse imóvel pode ser levantado em dinheiro, tá? Então, o cara tem um imóvel lá de R$500 mil, e esse imóvel pode ser o próprio imóvel da empresa, ou um imóvel às vezes que ele está alugado lá, ele está recebendo um aluguel, que aí tem aquela rentabilidade que talvez não é tão interessante, né? A gente tem aquele 0,5% famoso, né, que o pessoal fala. Só que você pode ainda usar esse mesmo imóvel mantendo o patrimônio com você, né? Você não precisa fazer transferência de propriedade. Se tiver numa holding, vai continuar na holding. Se tiver na PJ, vai ficar na PJ. Se tiver na pessoa física, se tiver no nome da sogra, vai ficar no nome da sogra. Não tem problema. Mas entenda que você pode usar esse imóvel para ainda gerar liquidez no seu caixa. E aí você vai deixar esse imóvel em garantia e a Demicon vai pagar esse dinheiro na sua conta para você fazer o que quiser. Tá? Então, tem essa possibilidade de levantar dinheiro, tá? Na Demicon a gente faz isso usando um trâmite chamado reforma, que a gente vai fazer um cronograma de reforma desse imóvel, só que essa reforma não precisa ser executada, tá? Por que isso? Porque o que interessa para a lei e para a Demicon é a garantia, é o imóvel, tá? Então, isso é um grande diferencial, essa forma de trabalho para facilitar realmente o empresário para levantar dinheiro, né, através do consórcio. E aí a gente está falando de custos financeiros muito mais baratos do que você ir tomar um crédito direto no banco ou qualquer outro lugar, né, para capital de giro. Pô, a gente está falando aí, capital de giro hoje, 1,5% ao mês, o empresário está sorrindo. Né? Mas na verdade é mais caro que isso, 1,7%, 2% ao mês. E no consórcio a gente fala de uma linha de crédito que, se o cara apressar um pouco essa contemplação, vamos dizer assim, que é ali, se ele quiser ser mais agressivo, para o pessoal poder entender que é você ir dando lances, né, em dinheiro para você ser contemplado mais rápido. Exatamente, né? O lance você paga para contemplar, né? Quanto maior o teu lance, é como se fosse um leilão, né? Quanto maior o seu lance, mais rápido esse dinheiro tende a vir para você. Então, se você for um pouco agressivo, né, quer dar esse lance, quer buscar essa contemplação rápida, novamente, a ferramenta não serve para isso, assim, não é o que eu vendo, mas dá para fazer. O custo ainda fica ali 1,3, 1,2 ao ano, né? Então, num cenário adverso no consórcio, onde eu vou trazer um cenário mais pessimista, mais caro no consórcio, ainda é muito mais barato do que você tomar crédito, né, de outras formas. E aí, se você tiver um pouquinho mais de paciência, planejar, tá? Que as carteiras maiores, geralmente os empresários estão mais dispostos a aguardar, né? Porque geralmente ele não depende do consórcio. Ele está usando o consórcio para levantar um dinheiro mais barato, mas ele não depende. Talvez ele teria dinheiro para fazer à vista. Só que esse cara, ele vai entender, ele entende, e a gente vende isso para ele, que é melhor ele não ter pressa. É melhor ele ter um pouquinho mais de estratégia, e aí a gente levanta dinheiro para ele a 0,4, 0,6 ao mês. É muito mais barato, tá? Então, acho que é isso, assim, como que a gente ajuda os empresários. Tem que pensar no longo prazo, né? Pensamento de longo prazo. E assim, é proteção do patrimônio, do imóvel que está sendo deixado em garantia. Você está protegendo esse patrimônio, você está trazendo previsibilidade para o teu futuro. Você não interessa como vai estar o cenário do mercado. Você já sabe mais ou menos quanto que você vai pagar. Você já tem ali um profissional, né, dando essa assessoria, esse suporte para mostrar o melhor caminho, o que vai fazer sentido, o que não vai fazer. É bem importante ter um acompanhamento de uma assessoria, de um atendimento realmente especializado nesse pós-venda. Isso é importante. Porque o consórcio, um dos fatores, né, um dos problemas que queimou esse produto é justamente aquele fato do... Primeiro, né, tem aquele relacionamento, né, que tem muita gente que faz o consórcio apenas pelo relacionamento, não faz porque tinha uma necessidade de fato. E segundo, por aquele profissional que vende e depois desaparece. Né? Você não tem mais contato com aquela pessoa, você não entende, você não é profissional do mercado e acaba se vendo num investimento onde você
tem dificuldade de sair, inclusive. Sim, porque geralmente quem procura, acredito muito, né, que seja por essa assessoria mesmo. Eu vou pegar um dinheiro, mas bem, como que vai funcionar? O que eu vou fazer? Como que eu vou acompanhar isso? Então, eu acredito muito que isso seja um dos fatores mais importantes. Sem dúvida. Porque não é pensar só no dinheiro, principalmente no acompanhamento, no suporte que você vai ter. Sem dúvida. E assim, nós fazemos um papel de especialista, né? Então isso faz muita diferença, né? A gente só trabalha com consórcio lá na Demicon, né? Então entenda que a gente tem e vai entregar a melhor experiência, seja para a pessoa que quer comprar um imóvel, comprar um carro, quanto para o empresário que quer alavancar, né, a sua empresa. Então, assim, a gente acredita muito que a gente entregando uma boa experiência, o cliente vai voltar a fazer negócio e vai indicar mais negócios pra gente. E vai fazer, enfim, Sim. A gente vive disso, né? É diferente se qualquer outro lugar, às vezes, que é mais generalista. Cara, se hoje eu não vendo consórcio, se eu te entrego um produto ruim e você depende de mim, daqui a pouco você está contratando outro produto meu. Exatamente. Talvez não consórcio, mas está contratando. Indicando para outras pessoas. Então, fica aí a dica, né? Isso que você falou é muito importante, não serve só para o consórcio, mas para todas as empresas. Sim. Um bom atendimento, um bom acompanhamento, um pós-venda, né? De essencial. Qualidade, porque tem gente que vendeu, some, desaparece, que foi o que você falou que acontece no consórcio. Eu nem sabia, mas... Muito. Mas assim, e aí meu cliente ficou ali, né? Então, assim, é entender que você prestar um bom serviço, você vai ganhar ele e mais 2, e mais 3, e mais 4, porque com certeza ele vai indicar e fechar mais serviços, com certeza. Eu costumo falar pro meu time que você fazer um pós-venda nunca é tempo desperdiçado. Você não tá, nossa, estou fazendo isso aqui, não estou ganhando nada com isso, entre aspas, né? Cara, mas não é bem isso. Na verdade, eu entendo o pós-venda também como um tempo de prospecção. Porque você está ali, você está fortalecendo o relacionamento com o seu cliente. Sim. Né? Você está fidelizando ele. E a gente busca esse contato mensalmente com o nosso cliente, né? Diferente de qualquer outro lugar. A gente faz contato mensal com todos os nossos clientes, né? Nós buscando esse contato ativo com ele, não ele nos buscando. Sim. Então, esse período, entenda que nós estamos lembrando para o cliente, olha, nós estamos aqui trabalhando por você, cuidando do seu investimento, prezando por você e buscando o resultado, buscando realizar o seu sonho junto com você. E quando a contemplação acontece, cara, é muito bacana, muita né? alegria, Porque a gente né? liga, faz chamada de vídeo, vai pessoalmente no cliente. Então, assim, é muito bacana, é muito diferenciado mesmo. E eu entendo isso realmente como um trabalho também de prospecção, cara. A gente não pode ficar só buscando novos clientes, É né? o serviço, né? Exatamente. Renan, eu costumo falar muito isso e eu tenho vivido muito isso. É você desenvolver em você o ato de servir o outro e parar de olhar só para si mesmo e nos ganhos que você vai ter. Então, é servir. Como eu falei, a gente é um grupo, são vários consultores, né? Nós somos franqueados de todo o Brasil, então a gente atende diversos clientes e a gente atende clientes, um na área financeira, um na área de pessoas. E tinha um cliente que eu atendi na área de pessoas e já tinha terminado a consultoria. E aí ele falou, posso te enviar um material para você conferir? Falei, com certeza, depois que a gente já tinha passado pelo atendimento. E aí, deu que 1 mês, mais ou menos depois, ele me enviou o material. Bruna, você poderia avaliar para mim, por favor? Eu parei, avaliei, expus alguns pontos, né, de melhoria, enviei para ele, ele agradeceu, ficou super grato e depois ele me elogiou. Olha só que legal, eu fiquei sabendo por outra pessoa. Poxa, a Bruna faz um excelente serviço, foi super atenciosa comigo. E eu não fiz para isso. Eu fiz para poder justamente atendê-lo da melhor forma possível. Então, com amor, com o ato de servir. Então, acredito muito que o pós-venda é isso. Verdade. É quando você nega a si mesmo, ali ao seu interesse. É claro que você falou, né? Você vai fazer um pós-venda. Claro que você tem as suas vantagens, mas não pensando na vantagem, mas fazer. As pessoas, elas enxergam quando você faz, né? De verdade, de coração, ao invés de estar fazendo só para conseguir alguma coisa em troca, né? É verdade. É muito verdade. legal. E assim, se formos pensar só no ganho, é o que você falou. Eu tenho certeza que você já fez isso para diversos clientes, mas é aquilo, nem todos às vezes ou não viram valor,
né? Ou simplesmente não tiveram a oportunidade, né, de te agradecer, de te elogiar, dar um feedback positivo, te indicar. Verdade. E tudo bem, mas a gente entende que a gente tem que fazer igual para todos, né? E entregar mais do que a gente se propõe, do que a gente realmente promete, né? Tem que entregar mais. Fazer o que precisa ser feito. É isso aí. Né? Renan, me fala aí, como é que foi esse teu início? Você teve uma educação financeira quando você era mais novo? Não tive. Né? E aí, quando você despertou para isso, você já é da área de exatas, né? Você trabalhava com software? Assim, na verdade, como é? Né, eu trabalhava numa grande empresa aqui na cidade, né? E aí tem uma curiosidade, né? Que eu não sei se é o momento, mas eu vou falar mesmo assim. Né? Mas da onde surgiu e tudo isso, né? E o que me fez chegar aqui. Mas ao longo da minha vida, né, nessa empresa e tudo, eu tive minhas decisões, né, que me oneraram, né, mais do que eu gostaria, as decisões financeiras, né, vamos dizer assim. Então é aquilo que a gente estava falando, poxa, eu vou comprar um carro, cara, eu vou comprar esse carro. Legal. Né, o carro é legal, você fica 3 meses, você está feliz, né, no carro novo, né, bacana. Mas daqui a pouco, aquela euforia do carro novo já foi, né? E os boletos não param de chegar. Então, isso foi daí que surgiu, tá? Já essa coisa de trabalhar com produtos financeiros, trabalhar com consórcio. Foi a paixão à primeira vista, realmente, porque eu já sabia que existia consórcio, mas para mim era aquela coisa que... E né, você fez? Fiz, tenho consórcio, meu carro foi através de consórcio hoje. Muito legal. Tenho consórcio imobiliário também para investimento. Então, assim, foi uma paixão realmente porque eu vi que meu dinheiro poderia render mais, né? Se eu tivesse tido informação, depois que eu tive o conhecimento do produto com a empresa, eu falei, cara, é isso aqui que eu vou fazer, porque com esse produto eu vou me ajudar e vou ajudar outras pessoas, né? Porque às vezes não tem por que a gente fazer algumas coisas, né? Colocar os pés pelas mãos no sentido de, poxa, ter um comprometimento muito grande da nossa renda para, às vezes, atender um desejo que é passageiro, né? Aquilo que eu estou falando do carro novo, passou 3 meses, passou aquela euforia, o carro já não é mais novo, já virou aquele carro, o seu carro, né? Então, esse tipo de decisão, aquilo realmente mexia muito comigo. E aí, quando eu conheci mais do consórcio, eu falei, cara, é aqui. Mas eu fiquei 10 anos trabalhando como CLT, né? Na verdade, maior parte numa empresa de software aqui da cidade, uma empresa bem bacana. Mas sempre quis empreender, não tinha conhecimento financeiro, educação financeira, como eu falei já, né, dessas escolhas ao longo da minha vida. E a Ademicon eu conheci através do meu irmão, né? Eu já queria empreender, mas não sabia como. A gente também na nossa família não tínhamos empreendedores, né? A gente não é de família de berço aqui da cidade, viemos de um bairro humilde e a gente não tinha realmente essa educação para empreender na nossa família, não tinha um norte, né? Vamos dizer assim. E aí o meu irmão... Não tinha um modelo, né? Não tinha um modelo. O meu irmão, ele já era mais desbravador, a verdade é essa, assim. Ele ia... corajoso, tá, cara? Ele... admiro mesmo. E aí ele conheceu a Ademicon lá em Curitiba, né? A empresa é de lá. E começou a ter sucesso no negócio. Foi quando ele viu a oportunidade de trazer a marca para cá, né? O estado do Rio tinha pouquíssimas lojas da Ademicon ainda. E aí ele trouxe para a região serrana, né? Eu já estava naquele momento procurando, eu estava trabalhando na empresa de software, mas estava procurando o que fazer, né? E aí eu falei, não, lógico que eu vou, né? Na verdade eu enrolei por 1 ano ainda, porque ele me convidou. E aí eu falei, cara, acho que não é o momento, assim. Eu não era de vendas, eu era da área de suporte lá na empresa. Então, ou seja, não era exatamente desenvolvedor, não era programador. O meu trabalho era muito mais lidar com pessoas, que eu era líder lá. Mas deve ter sido desafiador para você, essa troca, né? Exatamente. Porque você saiu ali da segurança, que é o teu perfil. Exatamente. Saiu ali da segurança para poder desbravar e também não mexia com venda. Não. Não era da área de vendas, então foi um desafio bem grande. Também fiz, apesar de que as pessoas podem achar, né? Falar, nossa, foi fácil, né? Então o irmão dele que trouxe, né? Tava abaixo da asa, né? E assim, na verdade eu fiz muito sacrifício também, né? Eu fiz minhas escolhas ali para poder realmente chegar onde eu estou hoje. E aí a curiosidade que eu ia comentar, né? Que eu sempre fui muito tímido, né? E você falou isso na minha biografia. E para trabalhar nessa empresa de software, gente...
eles tinham aquele costume de fazer aquela entrevista em grupo, né? Cara, eu me tremia inteiro, cara. Me tremia inteiro. Eu era tímido num nível de suar frio, de às vezes pegar e perder uma boa oportunidade, realmente. E, assim, eu ainda era bastante tímido, me desenvolvi um pouco em relação a isso dentro dessa empresa, que é uma empresa bem bacana. Mas quando eu cheguei aqui na área comercial, onde eu tinha que empreender e eu tinha que estar na frente do cliente, tinha que me desafiar o tempo todo em falar com pessoas que eu não conheço. Cara, isso foi um grande desafio, realmente. Então, mas hoje eu tô aqui, né? Tô aqui fazendo podcast, né? Mês passado palestrei para 300 pessoas lá em Teresina, no Piauí, né? Foi bem bacana, falando sobre o que a gente faz. Porque, assim, começa a ficar mais fácil, né? Porque a gente ama realmente o produto. Né? Eu estava atendendo um cliente antes de vir para cá e eu estava fazendo o PDI. E a gente, através da metodologia 70-20-10, a gente desenvolve. E os 70%, né, é o quê? É você fazer, é a prática. Então, não adianta você aprender ali com os 10%, né? Que 10% a gente aprende fazendo treinamentos, leitura de livros, se você não pratica aquilo. Então, é muito importante essa prática. Se você não praticasse, né? Não fosse lá e fizesse, passasse tremendo e falando, né? Você não estaria hoje onde você está. E quem não sabe, gente, deixa eu falar aqui com vocês. A gente faz parte de um grupo de networking maravilhoso, o maior grupo de networking do mundo. E o Renan foi um dos presidentes desse grupo e conduziu. O primeiro. O primeiro presidente do grupo. E ele conduziu, assim, brilhantemente durante os 6 meses de presidência, né, conduzindo todas as reuniões. Muito legal ver esse avanço. Assim, eu aceitei justamente como um desafio, já sabendo, né, dessa minha dificuldade. Né? Não é que foi vencida plenamente, né? Eu estou nervoso, tá? Agora eu estou um pouco mais tranquilo. Mas vindo para cá, eu falei com minha esposa, eu vou lá me colocar nesse desafio aí, eu vou lá conversar com a Bruna, lógico. Como eu falei, fiquei muito honrado pelo convite, não tinha como recusar, vamos sim, vamos aparecer, vamos estar no YouTube, na TV Cidade, né? Então, bem bacana. Isso aí, que bom. Fazer nervoso mesmo, né? Isso aí, tem que passar pra gente crescer e desenvolver assim, não tem jeito. Ninguém começou lá em cima, já pronto, ninguém. A gente tem essa imaginação, a gente acha, mas não é. Ver o resultado, né? Ver só o resultado da pessoa, ela lá maravilhosa e acha que foi assim, não. É difícil, não é fácil, a gente tem que abrir mão de muita coisa, é o que você falou, abrir mão de muitas coisas, foi difícil, fui tremendo mesmo, fui com medo mesmo, olha a coragem, não é a ausência de medo, mas é a coragem em ação para você conseguir chegar onde você quer. E aí, você foi lá e aceitou o desafio com seu irmão. Sim. Você traçou um plano? Quais que são os planos aí da Demicon, Teresópolis, região serrana? Você tem, né, tem o Maurício lá em Petrópolis, tem um pessoal em Friburgo, vocês estão aí em toda a região. Na verdade, assim, no início a gente não traça muito plano, né? Só vai. Só vai. vamos lá e vamos ver o que vai acontecer. A empresa é boa, o mercado é excelente, vamos ajudar as pessoas e realizando o sonho delas e os nossos, né? A gente fala isso. Isso aí. Então, assim, no início a gente só vai e foi dando muito certo, né? A gente começou, na verdade, um trabalho em 2022. A gente começou fazendo esse trabalho já aqui na cidade. Inauguramos a primeira loja aqui em Teresópolis em novembro de 23, ou seja, fizemos 2 anos de inauguração recente, né? E aí logo depois já começamos a fazer um trabalho bem bacana em Petrópolis, Friburgo, já começamos a ter equipe lá também. Poxa, em 2024 fechamos um resultado de 150 milhões aqui na região, então é um resultado bem expressivo. Para você ter uma noção, tinham 12 lojas no estado do Rio como um todo, né? Sendo 11 na região metropolitana, ou capital ali, né, do Rio. Nós éramos a única loja no interior, fomos a primeira Demicon no interior do estado do Rio. E isso nos colocou esse resultado em 2024 em 4º lugar no estado. Então, à frente de lojas da região metropolitana, da capital, bem bacana, realmente foi um resultado muito legal que a gente ficou muito feliz. E agora em 2025, nossa meta, estamos para fechar 300 milhões, né, na região. Então, praticamente não, né? Vai dobrar, né? Estamos no limite, vamos bater esses 300 em dezembro, mas vamos bater, não tenho dúvidas, né? E aumentar 100% o resultado não é para qualquer empresa, né?
A Demicon crescendo 80%, a rede como um todo já está crescendo demais também. E nós conseguimos fazer um trabalho ainda maior, né? Ainda é um resultado melhor ainda que a própria rede. E aí a gente inaugurou ontem, né? Petrópolis, a nossa unidade aí, né? Muitas obras, né? Não aguento mais obra, mas está saindo. Porque inaugurou a sede nova aqui também em Teresópolis, né? Que está lindíssima. Teresópolis, né? Você viu, já mudou de lugar, né? Estávamos numa loja de 60 metros quadrados, agora galeria. É mais de 220 metros quadrados, uma loja enorme agora, beira da rua, exatamente. E assim, lá, apesar de já estar pronta, mas não está inaugurada oficial. O oficial vai acontecer provavelmente aí em janeiro ou fevereiro de 2026. Então vai ser um prazer ter a tua visita lá também. Com certeza. Né? E Nova Friburgo está 85% pronta aí a unidade, está muito bacana lá também, é um pouco menor, mas ela tá ficando linda, linda mesmo, é um orgulho. Lá em Friburgo a gente tem o Rodrigo e o Cláudio, né, nos ajudando lá como sócios também da unidade. E aquilo, agora a gente está buscando crescimento. E a próxima, já tem próxima, né? A gente já está indo para a região dos Lagos também, já tem um trabalho muito bacana acontecendo em Macaé. Então muito é a próxima, 2026 vem com tudo aí. Muito bom, isso aí. Vamos pro R$500 milhão aí, 2026. E qual o segredo? Vou dizer segredo, mas quais foram as ações, as atitudes que você acredita que trouxeram um sucesso, né, que está sendo para vocês estar na Demicon, trazer esse conhecimento, compartilhar isso com outras pessoas? Olha, eu diria que primeiro a gente se autodesenvolver, sabe? Buscar autodesenvolvimento, porque assim, é uma empresa e é um mercado que requer muito isso, né? Se a gente quer passar conhecimento, se nós queremos espalhar informação para o máximo de pessoas possível, nós temos que realmente ter uma postura profissional de alto nível, né? E aí eu digo em diversas esferas, né? Do profissional, a postura, a fala, comportamento, assim, a mudar realmente o estilo de vida. Eu falo que a Demicon não é um trabalho, hoje é um estilo de vida. É onde nós vamos, nós estamos, talvez não falando da Demicon para não ser chato, mas pensando. Pelo menos a gente está atento, né? E aí, acho que esse segredo realmente fica muito fácil, porque a gente não muda só a vida dos nossos clientes. A gente muda a vida de todo mundo que trabalha com a gente. É muito legal. Cara, isso é verdade, tá? Isso é verdade. Vocês têm a Débora lindíssima. Você conheceu a Débora, né? Cara, a Débora maravilhosa, e todo mundo que fala com ela, que conhece ela e já conhecia antes, todo mundo fala, cara, você mudou de vida. Nossa, cara, você tá uma outra pessoa, teu desenvolvimento. E isso aconteceu comigo também, tá? Porque eu ia falar isso. Gente, é incrível o trabalho que vocês têm feito. Porque, assim, você falou de comportamento, você falou de postura, isso é muito legal. E a gente entende que quando você é um líder, que líder não é um cargo. Sim. Líder é o seu comportamento. Quando você tem um comportamento de liderança, você transforma as pessoas que estão ao seu redor. E a Débora foi a coisa mais linda, porque, assim, ela é uma menina encantadora, super simpática, agradável. E, assim, é nítida a mudança de quando eu conheci a Débora lá no início e a Débora hoje. E é fantástico de ver isso. Eu tenho notado muito que, às vezes, as pessoas falam assim comigo, Bruna, eu não sei o que eu estou fazendo de errado, que eu não estou tendo sucesso. As pessoas, sabe? E aí, às vezes até assim, pessoas que estão buscando emprego, poxa, eu faço várias entrevistas, e às vezes até o próprio empresário. E aí você vai olhar justamente essas coisas que você citou. Como a pessoa se veste, como a pessoa se posiciona. E às vezes a pessoa não tem isso, e ela não enxerga que o problema, que a dificuldade dela, é que às vezes a marca não tá legal. É uma marca que não tá passando autoridade. Às vezes um posicionamento, a forma de falar. E se você vive, né, aquilo também, né? Exatamente. Mas tudo começa assim também, né? Tudo é um processo. E aí eu vejo muito isso. As pessoas às vezes vão e, assim, não buscam um pouco de conhecimento, que é o que você falou, conhecimento para trazer o autodesenvolvimento, para elas entenderem, poxa, deixa eu ser sincero comigo, o que eu preciso mudar? Ou então chega lá e pergunta para as pessoas que você confia, que estão na caminhada com você,
Pô, segundo a tua visão, seja sincero comigo, eu estou preparada para o feedback. O que eu posso fazer para crescer e desenvolver? O que eu estou fazendo de errado? O que eu posso fazer de certo? É ter a vontade, inicialmente. E Sim. aí as coisas vão, né, mudando, vão melhorando, vão crescendo. Você vai crescendo e vai desenvolvendo. Mas é uma trajetória. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Mas isso faz muito sentido. Eu acho que assim, seja independente do tamanho da empresa ou se você é um MEI, cara, você tem que ter vontade de crescer e de verdadeiramente crescer, não de ver o resultado, aquilo que a gente estava falando. Resultado não adianta. Você vai se comparar com Flávio Augusto da vida. Mas você tem que entender o teu momento, ser autocrítico, não no sentido de se cobrar, mas entender o teu momento e traçar metas claras, objetivos claros, né? O que você pretende alcançar e conquistar no próximo ano, nos próximos 6 meses, né? Eu falo isso muito com o meu time, eu provoco muito eles. Cara, como é que você se vê daqui a 5 anos? Aí não falam, não, daqui a 5 anos é muito tempo. Mas beleza, é importante você ter, mesmo que seja distante, mas você ter uma visão, um plano. E daqui a 1 ano? E daqui a 6 meses? Aí eu vou perguntando, aí eles começam a entender que, poxa, faz sentido, eu tenho que planejar. Por quê? Porque só tendo essa visão de como eu pretendo estar que eu vou conseguir tomar atitudes para chegar lá onde eu quero chegar. Então, acho que assim, independente do tamanho, se você trabalha sozinho na sua empresa ainda, não tem funcionário, ou se já tem funcionário, mas além de você ter essa visão, você precisa fazer com que o teu time tenha e você tem que dar condições para o teu time crescer, né? Para a sua empresa. As pessoas que estão dentro da sua empresa, elas têm que ter visão de crescimento, mesmo que isso signifique talvez que elas saiam da sua empresa no futuro. Acho que isso que está faltando nas pessoas. Mesmo Renan, que elas saiam. Na Tutorianos, na minha empresa, a gente tem uma frase que a gente fala para os empresários no nosso Manual da Cultura, que a sua empresa ela pode ser pequena, mas você precisa ser gigante. Isso. Então, a sua empresa ser pequena, tá tudo bem, porque é apenas o início. Mas se você for grande por dentro, que é você ter atitude, você ter planejamento, você entender que você precisa abrir mão de muitas coisas, porque eu não entendia isso há uns anos atrás, e hoje eu tenho plena consciência que muita coisa que você ama, você vai precisar abrir mão. Você está disposto a abrir mão de certas coisas para você poder crescer e desenvolver? O que você vai abrir mão, o que você não vai? São as escolhas. Verdade. E é isso que vai trazer o crescimento. Então, acredito que hoje está faltando muito nas pessoas essa iniciativa de, assim, deixa eu intraempreender na tua empresa, deixa eu crescer, deixa eu demonstrar, deixa eu entregar o meu melhor, que é o que você falou, a pessoa vai desenvolver ali. As pessoas têm a ilusão de que elas estão fazendo para o dono da empresa. Exato. Eu estou fazendo para o dono da empresa. Isso é uma mentira. Você está fazendo para você. Qual é o profissional que você está sendo lá na sua empresa? Na empresa que você trabalha. Porque você está sendo observado o tempo inteiro. Então, quando o cara da concorrência passar em frente aonde você trabalha e você está prestando um mau trabalho, um mau serviço, ele vai ver e vai falar, não, esse cara aqui não quero para minha empresa. E um conta para o outro também, né? Ainda mais aqui, né? Cidade pequena. Sim. E se você faz um bom trabalho, isso já aconteceu comigo 2 vezes. Tinha uma empresa que eu trabalhava da cidade e eu estava lá fazendo meu trabalho, minha entrega, e eu estava sendo observada e não sabia. Então, e eu não vi. É perigoso, né? Se você... E aí ele ficou ali me observando 1 semana. E ele foi lá na porta da loja e falou, tudo bem, eu tô aqui 1 semana te observando, vi como você se dedica, como você se comporta, como você atende as pessoas, como você está sempre fazendo alguma coisa, sabe? E eu vim aqui te chamar porque eu tô precisando de uma gerente. Então eu estava aqui nas lojas observando as pessoas trabalharem. Vem trabalhar comigo? Eu falei, legal, vou. Né? Então, assim, olha só que legal. Você não está fazendo só pela empresa que você está trabalhando, você está fazendo primeiramente por você. Então, faça por você, sempre com ética, né? Um bom trabalho, ofereça o melhor. E as pessoas, as consequências vão vir.
Aí não adianta eu ficar culpando o governo, culpando o dono da empresa, culpando as pessoas, achando que a culpa é de todo mundo, enquanto eu não olhei para mim, não me desenvolvi, não entreguei o meu melhor, mas quero colher o melhor. Que Verdade. História é essa? Verdade. Não dá, né, meu amigo? Eu fiz o método CIS, né, agora esse ano também, justamente pensando em autodesenvolvimento, né, autoconhecimento também, do Paulo Vieira. E, eu assim, sou doida para fazer, gostou? Nossa, sensacional, eu recomendo para todos, tá? Assim, é realmente transformador no sentido de você entender que tudo que você vive na sua vida é sua responsabilidade. Sim. E isso é duro, a verdade é essa, né? Duríssimo. Nossa, cara, quando você começa a entender realmente... Teu resultado tá ruim? É sua culpa, né? Se tá bom, é sua responsabilidade, é sua culpa e é isso, né? É aquilo, cada um tem o que merece. Infelizmente é isso, tá? Mas, gente, é isso, não tem o que fazer. Resultado. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você procrastina, você não vai colher nada, né? Se você planta as coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Então, e isso em todas as esferas da nossa vida. A gente está falando só profissional agora, né? Uhum. Mas entenda que você realmente fazer essa autocrítica, entender o que você pode e deve mudar na sua vida para que você tenha uma vida melhor, cara, é sua responsabilidade. Ninguém vai fazer por você, né? Não vai cair do céu. Então, quanto antes as pessoas realmente terem essa percepção, é melhor. E o papel lá, não ganho nada com isso, tá? Mas o papel no método CIS, eu acho que do Paulo Vieira lá é muito bacana. Quem não tiver condição, de repente, de fazer, mas ler um livro dele. Você tem aí, de repente, algum isso livro que eu dele? aqui, ó. Assim, eu sou... E até te falar disso, vou até aproveitar para eu nem sou de indicar. leitura, hein? Eu sou de podcast, gente. Esse livro aqui eu li há muitos anos atrás, mas é um livro, O Poder da Ação, de Paulo Vieira. Pessoal, super indico. Inclusive, já presenteei umas 2 ou 3 pessoas com esse livro. Ele é um livro simples, mas ele é um livro cheio de tarefas. É o estilo Cara, dele, né? É o estilo dele. Eu amo isso, porque assim, dentro da Tutorianos, da minha empresa, a gente faz assim. Aprendeu, vamos fazer aqui junto a ferramenta, porque é assim que a gente aprende. E é aqui que eu aprendi sobre autorresponsabilidade. Que legal. Esse livro é fantástico. Leitura fácil, você não consegue parar de ler, porque ele vai contando histórias e ele vai te botando para trabalhar cada etapa. Maravilhoso. Mas para os preguiçosos de leitura como eu, tá vendo que esse é grossinho? Mas, legal, mas para quem... Esse aqui tem 247 páginas, mas ele é muito tranquilo. Olha só que legal, ele fala... Olha só, ele vai estar todo rabiscado. Tem uma outra recomendação também, tá? Para quem, de repente, vai pegar o primeiro livro, O Poder da Autorresponsabilidade também do Paulo Vieira. Tem aqui dentro. Ele tem aí dentro, provavelmente, né? Tem. Então, ele é bem bacana porque ele é bem pequeno mesmo, assim, até a capinha dele é pequenininha, né? Eu tenho ele lá em casa então, também. É bem bacana para quem vai começar uma leitura aí, vale a pena realmente pegar esse aí primeiro, mas esse é bacana também. Aquele ali pra mim, quero ler esse agora também, eu prometo. Uma Leia. páginazinha por dia. Leia. Faz parte do clube do livro que você vai ler junto com a gente. Mas aqui, esse... autorresponsabilidade. A gente está fazendo merchan aqui do Paulo Vieira. Gente, olha assim, não ganha nada, né? Mas assim, o poder da autorresponsabilidade, que é pequenininho, cara, esse é um manual de bolso. Sim, todo mundo deveria ter. Se todo mundo lesse aquele livro e começasse a praticar 1% daquilo ali, que transformação de vida. Porque foi isso aqui que transformou a minha vida. Foi quando eu fiz o coaching. As pessoas falam muito mal do coaching, né? Mas é porque elas não sabem. Quando a gente fala mal, é porque a gente não sabe do que a gente está falando. E o coaching, ele é como você administrar a sua vida por etapas. É como você se alavancar através de etapas, entendendo as dificuldades, os pontos fortes, os pontos fracos, como você faz em uma empresa. E é fantástico. Então... foi o que mudou a minha vida. Então, indico. Olha aí. Leva aí pra dentro da Demicon. Boa, legal. A gente saiu aí um pouquinho do assunto financeiro, né? Foi um pouquinho pra vida. Que é bom, né? Mas porque eu acredito muito que o sucesso empresarial, o sucesso profissional, ele vem através da mente. Então, tudo começa na nossa mente, na nossa mentalidade. Se a gente desenvolve, quer crescer e busca isso, com humildade. Sempre, né?
sempre entendendo que por mais que eu aprenda, por mais livros que eu leia, por mais faculdade que eu faça, MBA, pós-graduação, eu sempre vou precisar aprender mais, nunca vou saber nada, e todo mundo tem alguma coisa para me ensinar, e às vezes até maior. Aquele cara que pode ser o mais simples possível, ele pode ter coisas para te ensinar que você não faz ideia e nunca aprendeu. Eu acho que quem tem conhecimento, na verdade, tem uma responsabilidade até maior, né, de levar esse conhecimento para o máximo possível de pessoas, né, independente de qual seja esse conhecimento. Você está falando de leitura de livros, né, e tudo, de humildade, né? Cara, é aquilo, a tua responsabilidade com a sociedade aumenta, né? Você tem conhecimento, você se acha bom demais, às vezes, para aprender algo novo, então ensine a alguém... Se pensar assim, já caiu. Já caiu, né? Ensine às pessoas o que você sabe, que você vai estar aprendendo algo novo, eu tenho certeza. Verdade. Renan, deixa um recado aí, o que a gente faz para poder te encontrar? Aonde eu te encontro nas redes sociais, aonde eu te encontro aqui em Teresópolis, eu quero comprar minha moto, eu quero comprar meu carro, eu quero comprar minha casa, eu quero alavancar minha empresa. Aonde eu te encontro? Bom, vamos lá. Teresópolis primeiro, né? Bom, Rua Heitor de Moura Estevão, número 259, aqui na Várzea, bem pertinho aqui do centro mesmo, né? Bem localizado aí, numa região central. Em Petrópolis estamos na Avenida Ipiranga, atrás do Locanda, e em Friburgo, no Espaço Arp. Então, um shopping a céu aberto lá, super conhecido, bem bacana. E meu Instagram, né, o renansoares.consórcio. É isso. Ah, bacana. E deixa uma mensagem para o pessoal. Você que é um cara que está sempre crescendo, desenvolvendo. Você que é um cara que veio trazer como propósito a alavancagem das pessoas através da área financeira. Parabéns, mais uma vez, por esse trabalho. Qual a mensagem que você deixa aí para as pessoas que estão nos assistindo? Olha, eu acho que acredite que é possível, independente do seu sonho. Mas é isso, o primeiro passo é acreditar. Então, eu já conquistei muita coisa, né, desde que eu resolvi ter essa mudança de carreira, né, essa mudança de profissional. Né, de fato, eu mudei de uma área para uma outra área que não tem nada a ver com o que eu fazia antes. Né, e alcancei coisas que eu jamais imaginei que ia alcançar no período que eu alcancei, no prazo, né, que foi um prazo curto. E hoje eu consegui realmente abrir a mente nesse sentido e conseguir sonhar maior, sonhar mais alto, né, e acreditar que tudo é possível. Cara, tudo é possível, tudo a gente pode alcançar. É lógico, quanto antes nós começarmos melhor, né, mais fácil. Mas realmente tudo é possível, então acredite, né? Se você está empreendendo, se você tem já uma pequena empresa, quer deixar essa empresa maior, quer ter mais funcionários, quer aumentar seu faturamento, ou você quer comprar uma casa maior, uma casa mais confortável, ou viajar o mundo, né? Ou palestrar para 1000 pessoas, levar o seu conhecimento, cara, tudo é possível. Então, a primeira coisa é acreditar. Acho que as pessoas deixaram um pouco de sonhar, né? Então fica muito naquela coisa do... Não vou dizer, acho que a zona de conforto não é o certo, assim, acho que não é exatamente isso que eu quero dizer, mas elas deixaram de sonhar e estão deixando a vida passar, né? Estão... a moda... Como é que fala? Como é que tem aquela música lá do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar. Isso então, assim, isso acho que é ruim, né, para as pessoas, realmente, para as empresas, para o nosso país. Nosso país precisa realmente de pessoas que queiram tocar esse barco aí, que queiram melhorar, né? O nosso país é maravilhoso. A nossa cidade, nossa região é maravilhosa, né? Para de ficar olhando a grama do vizinho que é mais verde, não tem nada mais verde lá. Ele tem os mesmos desafios. Nós que temos a Demicon pelo Brasil inteiro, apesar de a gente não sermos sócios da Demicon no Brasil inteiro, né? Mas o Wallace, né, o meu irmão, inclusive, que é o licenciado da região, ele agora é diretor regional, né, no estado do Rio. Né? Então, a gente ouve a mesma reclamação, tá? Algo muito parecido pelo Brasil inteiro, qualquer lugar que a gente vai. Né? Então, cara, não veja a grama do vizinho somente como verde. A sua também é verde, cuide bem dela para você melhorar a região onde você está, a cidade onde você está, e eu tenho certeza que a sua vida também vai melhorar. Fazer a sua parte, né? Fazer a sua parte. E acredito muito também, Renan, que a gente tem que olhar as pessoas, a gente tem que ter referências maiores para a gente poder seguir, mas a gente tem que olhar também as pessoas que estão ali à nossa volta para a gente aprender com elas.
infelizmente, no nosso país, a gente não é conduzido a seguir as pessoas que estão vencendo. Exatamente. A gente quer criticar as pessoas que estão vencendo. E é um erro nosso. Eu acredito que seja o momento que a gente tem que buscar assim, pessoas como você, sabe? Para poder entender que esse é o nosso espaço aqui é para isso. Isso sabe, aí. Renan, o que você tem feito? Como que você conseguiu crescer tanto, né, em tão pouco tempo? Fala mais pra gente. Então, eu acho que a mentalidade tem que ser essa. Isso. Que esse cara tá fazendo? Ao invés de, pô, esse cara ali, deve estar roubando. E não tem ninguém pequeno demais, não tem ninguém, cara, com pouco conhecimento suficiente que não tem algo para ensinar, cara. Verdade. Todo mundo tem algo para ensinar. Então, é realmente a gente ser humilde, né, ajudar as pessoas, sem querer nada em troca, que automaticamente a gente vai estar aprendendo alguma coisa, não tenho dúvida. Verdade. Obrigada, meu amigo. Pessoal, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Sigam nas redes sociais, Mente Empreendedora na TV. Assista aqui na TV Cidade, também no nosso canal no YouTube. Nos vemos aí na próxima semana com mais um convidado especial. Vem crescer, vem desenvolver com a gente.